Eu quero com muita alegria saudar a igreja com a paz do Senhor. É um grande privilégio estar aqui, rever irmãos, amigos, nessa festa também de aniversário da nossa igreja nesse estado. E a gente, quando entra por essas portas, de alguma maneira é como se estivesse entrando na nossa própria casa. É daqui que o Senhor expandiu a chama pentecostal para todo o nosso estado. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Zezinho, pela vida do irmão Cleudo, meu amigo, nos convidou de estar aqui, Edinaldo, são companheiros que o Senhor nos deu há muitos anos e eu tenho a alegria de revê-los essa noite. Feliz da companhia dos meus irmãos, pastor Gilson Gadelha, diácono Wilson, irmão Elias, auxiliar da palavra. São irmãos que sempre que posso viajar pelo interior, sempre estão viajando conosco, até para possibilitar o retorno no mesmo dia para casa. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra do Senhor ao coração dos irmãos. E eu queria ler com a igreja de Jesus esta noite no livro de Apocalipse, capítulo 4. Deus vivificou uma palavra ao meu coração nesse texto para esta noite, para esta festa. E eu quero transmitir à igreja de Jesus. Apocalipse capítulo 4, quero falar sobre a vitória final da igreja, num contexto como esse em que estamos celebrando a Deus, pela união dos músicos desta igreja, também celebrando a Deus pela passagem dos 105 anos da nossa igreja nesse estado. Nós precisamos, e certamente Deus quer que lembremos, que fazemos parte de uma igreja que já é desde sempre vitoriosa. Não há absolutamente nada que impeça o triunfo final da igreja. Ela começa pequena, ela começa singela, humilde, e quem olhou descuidado talvez não imaginou que ela se tornaria um exército incontável. Mas no coração de Deus sempre esteve já o começo e o fim dessa história. E eu quero ler com os irmãos nesta noite, Apocalipse capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 1 desse texto para meditarmos nesta noite na palavra do Senhor. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia. Meus irmãos, o texto de Apocalipse é um texto marcado por uma certa reserva por alguns cristãos, por achá-lo talvez enigmático, misterioso. Consolidou-se ao longo dos anos a ideia de que é um texto de difícil entendimento, de difícil interpretação. E não poucas vezes as pessoas evitam olhar Apocalipse e ver a poderosa mensagem que Deus transmite através do apóstolo João para a igreja do primeiro século. A verdade é que esse texto, ele é escrito e ele se dá num ambiente já no final do primeiro século, já o primeiro centenário depois que Cristo tinha nascido. O Apocalipse e o ministério de João se dão já numa situação crepuscular do primeiro século. Há já uma espécie de linha divisória se aproximando para o segundo centenário da história depois de Cristo Jesus. João ainda está vivo naquele tempo. Praticamente toda a geração dos primeiros cristãos tinha sido levada ao descanso eterno. Ele é, talvez, certamente,
um dos poucos sobreviventes da primeira geração, daquela que conheceu Jesus, daquela que esteve no cenáculo e presenciou a descida do Espírito Santo. Décadas já havia se passado, mas ele ainda está vivo, e ele está vivo por causa de uma promessa. Jesus, quando estava já perto de ser assunto ao céu, reúne os discípulos, e meio que dá a cada um deles uma indicação dos seus destinos, do futuro que lhes aguarda. E quando é perguntado por João, acerca de João, ele declara claramente, objetivamente, que João era distinto, ele viveria ainda para ver o Cristo na sua glória, e ele vive mesmo. Ele sobrevive anos e anos de perseguição. O Império Romano vem disposto a destruir o cristianismo, mata todos os apóstolos, não sobreviveu nenhum dos 12, mata Paulo. João continua vivo, está velhinho, já bem velhinho, senil, chegando já à idade muito avançada. É o grande ancião vivo da igreja, o discípulo amado, aquele que teve a honra de ser mais chegado de Jesus, de encostar a cabeça no peito do mestre. Ele ainda está vivo, e ele está vivo porque tinha uma promessa. Tentativas não faltaram. A tradição conta que ele chegou a ser jogado num caldeirão de azeite quente, que seria capaz de derreter aço, e ele entra e sai como se mergulhasse numa piscina, não morre, não adoece, não queima, de maneira que o imperador desiste de tentar matá-lo. Agora ele é exilado para um lugar em que criminosos eram levados para trabalhos forçados, uma espécie de exílio, de expatriação, tirado do meio dos seus amigos, dos seus irmãos, tirado da igreja que ele pastoreava, e ele está lá na ilha de Pátimo, vivendo os últimos dias. E quem pensava que encontraria um idoso triste, amargurado, depressivo, João sabe que está lhe reservado uma promessa de ver o Cristo glorificado antes que seus olhos se apaguem. Aquele era um tempo difícil. O primeiro século é marcado por dias muito terríveis. O final do primeiro século, a igreja está enfrentando duas frentes de batalhas tremendas. Internamente, é uma igreja que luta e que sofre com as disputas dos grupos, das lideranças que tentavam de alguma maneira assenhorar-se da igreja que pertence exclusivamente a Jesus. Internamente esta igreja já sofria problemas ligados a cisões, divisões, também falsos ensinos, falsos mestres. Por exemplo, as epístolas de João, elas têm um destino exclusivo para enfrentar o gnosticismo, uma doutrina herética perversa, terrível. Mas não eram apenas eles, muitos falsos mestres já se infiltravam nesta igreja, tentando dissuadi-la da fé e da verdadeira doutrina. Esta igreja, ela já enfrenta em alguns círculos um certo desânimo. Jesus prometeu voltar, e esta igreja esperou tão ansiosamente, que você já encontra irmãos no primeiro século, no final do primeiro século, colocando em dúvida esta promessa. Pedro chega a se dirigir a esses irmãos, e ao dizer: meus irmãos, eu sei que alguns de vocês estão achando demorado, e de fato havia já um sentimento de desânimo. De repente a promessa não se cumpre, Jesus não vem imediatamente. É nesse ambiente que a igreja está de pé e lutando a sua peleja. João lida também com desafios externos,
Externos porque há um império maligno. Há um império maligno que busca assenhorar-se desta igreja e que está mobilizado para exterminar ela, para destruí-la. O final do primeiro século, o grande império romano está no domínio de um homem mau, maligno, chamado Domiciano, que mata, que oprime, que escraviza, que tortura, que caça os cristãos por todos os lados. Esse é um ambiente de uma igreja sofredora, de uma igreja que está sangrando no martírio, de uma igreja que está sobrevivendo nas grandes lutas e tempestades que lhes afrontavam e tentava lhes tirar o rumo. É esta igreja que tem um pastor chamado João. E este João agora recebe o privilégio de ver o Cristo glorificado, e ele agora narra esse momento. O capítulo 4 e 5 é uma descrição daquilo que a gente chama de futuro escatológico desta igreja. É a realização final, é o cumprimento final daquilo que Deus reservou aos santos. Estamos, portanto, diante de uma espécie de futuro antecipado. É como se Deus colocasse um retrato da eternidade diante de João e dissesse: veja aquilo que eu já determinei, e não haverá nada e ninguém que possa impedir aquilo que proponho para os santos da minha igreja. Quantos já podem glorificar a Deus por saber que o seu destino é de glória, é de honra, é de poder e é de vitória? Não há nada que possa interferir nisso. Aleluia. E aí o capítulo 4 começa, e vai se desenrolando como se uma cortina, e a gente começa a ver imagens surpreendentes, que João só tem a opção de relacionar com coisas belas daqui. E ele começa a dizer: olha, é tão lindo que parece com jaspe, com sardônio, parece com esmeralda, é tão lindo, que parece com a pedra mais preciosa que a gente tem por aqui. Tem um mar de vidro que é tão lindo, que parece cristal, e eu estou apenas dizendo que parece, porque eu não consigo dizer exatamente o que eu estou vendo, porque é belo demais. As portas do céu se abriram para mim, eu vi o céu pelo lado de dentro. Aleluia. E ele começa a descrever estas imagens. Mas o que Deus trouxe ao meu coração nestes textos são pelo menos 4 imagens que João viu, que diz respeito à igreja de Itapajé, que diz respeito à igreja do primeiro século, sofredora, mas vitoriosa. E eu queria me ater a estas 4 imagens, porque de alguma maneira Deus quer nos lembrar quem somos, de onde fomos gerados e qual é o nosso destino. E quando os portões dos céus se abrem, que ele ouve uma voz o chamando para ver o céu pelo lado de dentro, ele começa a descrever as imagens que estão à sua volta. E há pelo menos 4 imagens que diz respeito a nós e que querem falar algo de Deus para nós nesta noite. Quando os céus se abrem, que João entra e vê, a primeira imagem que salta aos olhos de João é o Deus Todo-Poderoso entronizado. Ele entra e diz: eu vi um trono, estava aquele assentado. Eu não sei descrevê-lo, eu não sei dizer como é o rosto dele, mas ele estava lá sentado no trono. Quando João vê a imagem do trono, Deus quer dizer coisas muito importantes para aquela igreja naquele momento. Queridos, esta igreja está sobrevivendo no contexto de governos transitórios. Imperadores entram e saem o tempo todo. Os recônditos do palácio é marcados por suborno, é marcado por usurpação.
conversinha baixa de gente maquinando a morte do imperador. Dia após dia, homens morriam envenenados, eram deportados, saíam e entravam. O trono de Roma estava o tempo todo ocupado por alguém de um rosto diferente, porque era um retrato daquilo que é o poder e o governo humano. Homens não existem para permanecerem perpetuamente no poder e no trono. Os poderes do mundo fenecem, a glória do mundo desaparece, a glória do trono não é eterna, ela não subsiste. Não há um grande e poderoso que seja capaz de estabelecer-se pelos séculos dos séculos. Essa realidade de instabilidade, de efemeridade, ela contrasta agora com aquilo que João vê no céu, porque João vê Deus no trono, João vê Deus entronizado, aquele que controla, aquele que governa, aquele que manda, aquele que decide, aquele que não sofre impeachment, aquele que não pode ser derrubado. Se você adora aquele que está entronizado, não importa como a vida esteja para você, há um Deus nos céus que está entronizado. Isso diz muito para nós hoje, porque isto fala de um reino inabalável. Isto fala de um reino que não sofre a contingência da instabilidade política do tempo. Isso fala de um reino que não sofre a contingência do complô humano, da inveja, do orgulho, da vaidade, da arrogância. Tudo é daqui, tudo é deste plano. Grandes imperadores levantaram-se e caíram. Talvez o maior retrato disso é aquela estátua que Nabucodonosor viu. Cabeça de ouro, tem prata, tem bronze, tem ferro, mas tem barro lá nos pés. E de repente sai uma pedrinha pequenininha, sabe lá se dá onde, acerta essa estátua, ela se despedaça, e desta pedrinha pequena, ela começa agora a se agigantar-se e tornar-se uma montanha poderosa, que vai enchendo toda a terra. Daniel, quando vai interpretar o sonho, ele diz: olha, rei, o de cima, a cabeça é o Senhor, poderoso, temido. Vem depois um reino, os medo-persas também se agigantarão por toda a terra. Vem depois os gregos, eles levarão seus domínios para a extremidade deste planeta. Vem depois os romanos, forte como ferro, mas tem também barro, porque reino humano não é eterno, reino humano não subsiste para sempre. E o Senhor sabe o que é esta pedrinha pequena? Esta pedrinha pequena é um reino que está nascendo, e vai nascer humildezinho, um menininho, lá numa manjedoura vai nascer, ninguém vai dar nada por ele. Ele vem de uma família humilde, e ele vai viver 33 anos, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai ser levado ao céu, e um dia ele volta vitorioso para tomar o reino que é dele para sempre. Levante a sua mão nesta hora, por favor. Fique com a mão levantada um pouquinho só. Feche os seus olhos. Aleluia. Oh, Jesus. Como seria bom se cada crente visse agora o trono e soubesse que neste trono há um rei que não perde, que não fraqueja, que não desanima, que não perece. Há um rei
que não é instável, que não pode ser arrancado do trono. Ninguém chega lá onde ele está sentado, ninguém ousa sentar na cadeira dele. Nunca houve um maluco no universo capaz de tentar tirá-lo do trono. O único ser que desejou ser somente igual a ele foi reduzido a diabo, não serve mais para morar lá. Ele está no trono. Esta é a primeira imagem que João vê. Deus está no trono. Mas há duas coisas muito lindas que João vê nesse trono. Primeiro, João percebe que ele está ladeado de 24 tronos. Está sentado nesses 24 tronos anciãos, homens já de idade, ladeando o seu trono. Números e Apocalipse não estão lá de graça. Tem sentido, tem importância, tem significado. 24 é a totalidade dos dois testamentos, é a representação das 12 tribos e os 12 apóstolos. Eles estão lá à volta de Jesus, anciãos sentados à sua volta, e João ficou olhando eles lá sentados. João disse também: eu vi que junto do trono havia 4 seres viventes, seres diferentes, porque um tinha um rosto do leão, um outro tinha um rosto como que de um novilho, um outro tinha um rosto como que de um homem, e o rosto do quarto parecia uma águia voando. Essas imagens não estão lá de graça. Esses símbolos apontam para os 4 evangelhos. Em Mateus, Jesus é esse leão. Em Marcos, Jesus é o servo sofredor. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. Em João, Jesus é o divino, é aquele que encarna a divindade. E esses seres estão lá. João, quando olha estes seres, vê que eles têm olhos na frente e atrás, eles têm asas, e eles não estão parados. O céu não é um lugar silencioso, lúgubre, triste. Há um culto no céu que não termina. Há um hino, pastor Zezinho, que não cessa. Estes seres celestiais agora rondam este trono, cercam a volta daquele que está no trono e começam a entoar assim: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia, espera um pouquinho, porque aqui diz coisas extraordinárias sobre o governo e o reino de Deus. Primeiro diz que este rei é santo. E a ideia de rei santo aqui não tem a ver só com a perfeição moral de Deus, e é claro, ela é verdade, mas a ideia de santo aqui tem a ver com uma realidade de Deus como sendo aquilo que os teólogos chamaram de totalmente outro. Quando as criaturas celestiais rondam Deus e diz santo, 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 é como se elas dissessem: tu não és igual a nós, nós não somos igual a ti, nós não somos iguais a ti, a nossa natureza não é a mesma tua, a nossa condição não é a mesma tua. Por sermos criaturas, nós padecemos da finitude, da imperfeição, mas tu és santo, tu és santo, é o teu caráter, é a tua natureza, é a tua condição, tu és totalmente outro, por isso que tu és santo. Levante a mão agora, por favor. Será que a gente pode se unir ao céu agora
e cantar um hino que no céu também é cantado agora. E não haver nenhuma distinção no hino que se entoa lá e no hino que se entoa cá. Você pode repetir comigo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Diga: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Levante a sua voz. Está cantado lá agora. Este hino lá não cessa. Esse louvor lá não termina. Não tem estrofes. É só isto mesmo. E eles cantam pela eternidade, dizendo: Santo. Quando você abre a boca para adorar, você está adorando a um Deus que é santo. Por isso que não se adora de qualquer jeito. Por isso que não se toca de qualquer jeito. Por isso que não se canta de qualquer jeito. Você não está fazendo para o João da esquina. Você está fazendo para aquele que é santo, para aquele que é perfeito, para aquele que recebe um louvor perfeito, para aquele que é adorado por seres celestiais e seres que adoram e dizem o tempo todo: Santo, Santo. Amanagaçu. Aleluia. Glorifique a Ele. Ele está entronizado. Ele está entronizado. Aleluia. Adorá-lo é um privilégio nosso. Ele não necessita. Seres o adoram o tempo todo. Tem gente que faz biquinho para adorar, como se isso deixasse ele melhor, maior, mais Deus, mais santo, mais eterno. Não se iluda. Os anjos cantam à volta do trono dele por toda a eternidade. Ele é adorado para sempre. Por isso que adorar hoje é sinal de gratidão, é privilégio de quem já é salvo e sabe que é adorador de um Deus que é santo. Aleluia. João vê ele no trono, e da imagem dele entronizado, João percebe que ele é aludido, ele é reconhecido como aquele que é santo, como aquele que é totalmente outro. Mas João também observa que na letra do hino que é cantado, também diz algo dele. Ele não é só santo, ele é eterno. Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, e Ele é aquele que há de vir. Não há um dia da história que Ele não estava lá. Não há um segundo da história que Ele não se fez presente. Porque Ele era, Ele estava no começo de tudo, na tua pré-história, quando você nem era um desejo lindo do seu pai e da sua mãe, Ele já era. Quando a Assembleia de Deus ainda nem tinha chegado aqui, Ele já era. Quando o homem ainda não tinha pisado neste solo, Ele já era, Ele era, Ele era, Ele era, mas Ele é.
Ele é, e Ele é porque Ele é aquele que está em todos os lugares. Ele é porque congrega nele a essência, a perfeição. Ele é, mas Ele não era apenas, Ele não é apenas no futuro. Olhe para frente, imagine um infinito, lá na extremidade, Ele estará lá, porque Ele é aquele que quando a gente vai, Ele já vem, Ele já esteve lá, Ele já conhece o fim da coisa, Ele já sabe o desenrolar da história, o último capítulo da tua existência. Se você reconhece isso esta noite, você não vai perder esta oportunidade de fazer como os seres angelicais. Você vai adorá-lo. Aleluia. Você vai adorá-lo. Aleluia. Porque nós estamos diante de um Deus que está entronizado. E aí o que mais me impressiona é que quando os seres angelicais começam a adorá-lo, os 4 seres viventes começam a cantar, os 24 anciãos se levantam, fica diante dele, tira a coroa da cabeça, coloca aos pés dele, e começam a dizer: digno és, Senhor, de receber a glória, de receber a honra, de receber o poder, porque foi só tu, não mais ninguém além de ti, que criou tudo isto aqui. Digno és, Senhor. Esta coroa não me serve diante de ti. Eu me envergonho desta coroa diante de ti. A gente só se sente alguma coisa até ficar diante dele. Porque quando a gente fica diante dele, a nossa glória empalidece, fenece, a nossa coroa murcha, os nossos títulos desaparece, o nosso ego começa a murchar, encolher, a nossa arrogância começa agora a procurar o chão para se enfiar dentro, a nossa presunção começa agora a procurar uma muralha para se esconder. A nossa vaidade começa agora a se derreter como água no chão. Diante dele, a nossa vaidade começa a nos envergonhar, porque a gente percebe uma glória que é imensamente maior de tudo aquilo que a gente pode imaginar ter. A gente conhece agora uma santidade que toda eternidade não nos fará sentir na mesma intensidade e magnitude, e diante dele a gente pega a coroa, coloca aos pés e começa a dizer: tu que és digno, é tu que és digno. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Se você conhece alguém que ainda se impõe e se acha assim uma espécie de última Coca-Cola do deserto, que bota banca para fazer as coisas, porque acha que é insubstituível, você só vai ficar com esta banca até ficar diante dele, até ver ele entronizado, porque no dia que você vê-lo, Ramanagasura Ramahaya, Ramanagasura Ramanaya, Ramanagasura Ramanaya, Ramanagasura. Feche os seus olhos, adore a Ele, glorifique a Ele. O teu Deus está entronizado, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é o único digno, Ele é o único digno. Glorifique a Ele. Que privilégio este! Aleluia, aleluia. Para uma igreja sofredora, Deus diz para João: João, eu estou no trono, ninguém sobe cá para me tirar daqui. Mas João também vê uma segunda imagem. E olhem que estas imagens têm a ver com aquilo que Deus quer dizer para aquela igreja sofredora. João vê também, nesta mesma cena do céu aberto para ele, João vê de perto a impotência e o fracasso de toda criatura. E João vê isto no passo seguinte do texto, já no capítulo 5 de Apocalipse. Porque os seus olhos agora não tiram mais do trono, daquele que está no trono. E ele percebe que à destra deste que está no trono, há um livro, há um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele não tira os olhos deste livro, ele sabe o que é este livro. Este livro aponta para os desígnios de Deus, para a última vontade de Deus para a humanidade. Neste livro está contido o destino final dos santos e dos pecadores. Naquele tempo, deixa eu lhes dizer, atentem para isto, era muito comum imperadores deixarem testamentos como rolos, selados, para serem abertos e falarem da última vontade do imperador. Mas havia um problema: só podia abrir o livro quem pudesse se considerar digno, herdeiro legítimo, porque o livro aberto não era apenas dar-se conhecimento daquilo que o imperador desejou. O livro aberto era a própria vontade do imperador em curso. À medida que o livro se abrisse, ele já começava a se concretizar, a vontade começava a acontecer. João vê este livro e ele ouve uma voz que brada dos céus e diz assim: quem é capaz de desatar os selos do livro, de abri-lo, de ver o que está nele? Aleluia. João diz que quando esta voz ecoa, não há ninguém. E ele diz assim: não há ninguém em cima, não há ninguém na terra, e não há ninguém debaixo da terra. Nem seres vivos, nem seres celestiais, e nem quem já morreu.
Ninguém pode. O destino está ali. A última vontade do rei está ali. Mas ninguém é digno de tomar ele e abri-lo. Jesus quer dizer algo muito importante para a igreja nisso. Jesus quer lembrar a igreja quanto ao perigo da falsa esperança, daquela que se dirige aos poderes do mundo, às criaturas, a falsa esperança que se dirige para humanos, para estruturas humanas, para instituições humanas. A igreja não está subsistindo sobre a força, sobre o poder, sobre a autoridade de nenhum poder humano. Ninguém é capaz de concretizar, de dar cabo ao destino que está predito por ela. Aleluia. Me desculpe as autoridades presentes, mas a igreja não depende, ela não necessita essencialmente para ser igreja do Senhor, de nenhuma estrutura humana. Estrutura humana perece, se desfaz, se acaba, se dissipa, evapora como a cinza. A igreja não subsiste no poder e na autoridade de homens que nascem, mas morrem, que falam a verdade, mas mentem, que estão firmes, mas fraquejam. A igreja não subsiste no poder e na autoridade de governos do mundo. Ela não precisa, para ser igreja, para continuar sendo igreja, de nada daqui. Para ser igreja, não. Para ser igreja, não. Porque quem assegura o seu destino, nenhuma criatura pode. Nem quem está no céu, nem quem está aqui agora, e tampouco quem já morreu. João, quando sabe disso, quando percebe isto, ele diz: não me restou outra coisa senão chorar muito. Ele diz assim: eu chorava muito. E ele chorava, e ele chorava, ele chorava, mas ninguém, nenhum de nós, nenhum dos patriarcas, nem estes seres bonitos aqui, ninguém. E quando ele está chorando, um dos 24 anciãos se levanta, vem até ele, coloca a mão no ombro dele e diz: João, não chores, não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, João, ele é o herdeiro legítimo, e ele vem, João, ele vem para tirar os selos, para abrir o livro, para ver o que está dentro do livro. João engole o choro, olha para o trono e olha a imagem.
Quem que o ancião disse que abriria o livro? Um leão. Está no texto. João, quem vai abrir o livro, é um leão. Mas aí quando ele olha, ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro. Porque os céus vê Cristo como um leão. Nós vemos como o cordeiro. Ramanagasura Ramahaya. E ele vê o cordeiro, e quando ele vê o cordeiro, João agora vê a terceira imagem do lado de dentro do céu. Porque se a segunda imagem é a impotência e o fracasso humano, a terceira imagem que João vê agora é a exaltação e glorificação do cordeiro. Porque ele agora vê o cordeiro indo em direção àquele que está no trono. Ninguém vai. Só o cordeiro pode. E o cordeiro vai. Quando chega junto do que está no trono, ele estende sua mão direita com o livro e o entrega. Aqui há uma mudança abrupta no céu, porque até agora, todas as lentes, pastor Zezinho, estavam dirigidas ao trono. Todos olham o trono, todos cercam o trono, todos adoram aquele que está no trono. Mas quando o cordeiro pega o livro, os 4 seres viventes saem do trono e vão em direção ao cordeiro. Músicos, e eles trazem harpas, porque agora vai começar um novo culto. Há um novo hino que foi composto para este dia, para esta ocasião. E agora, diante do cordeiro, eles começam a cantar. O texto diz: um novo cântico. E eles começam a dizer: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, e constituíste esses homens para Deus reis e sacerdotes, e esses homens reinarão com ele. Levante a mão para adorar o Cordeiro esta noite, porque os céus se encurvam diante dele. Eu acho maravilhosa essa cena, porque João foi um dos poucos discípulos que viu Jesus já na cruz. João era novinho, e ele é um dos poucos que assiste Jesus até os últimos momentos da sua vida. E eu fico imaginando o filme, porque João, como nenhum outro, viu os dois estados de Cristo. Nenhum outro ser humano viu e presenciou os dois estados de Cristo.
Ele viu Jesus humano, cansado, faminto. Ele viu o Jesus humano humilde, feito servo, lavando seus pés. Ele viu Jesus humano levar à cruz um instrumento da sua própria sentença. Ele viu Jesus calado como um cordeiro ser erguido nesta cruz e agonizar humilhante aquela sexta-feira por volta meio-dia, naquele calor insuportável. É o lugar mais profundo da humilhação que alguém poderia passar. João viu. Mas ele também viu o outro estado, aquele que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, porque Paulo diz assim: ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma humana, fez-se semelhante aos servos, e foi obediente até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz, o extremo da humilhação. Aí Paulo fala do outro estado: pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a mão para adorar o Cordeiro esta noite. João viu o Pai dando-lhe a glória. João viu o Pai dirigindo a ele a glória, e os seres celestiais o reconhecendo desta forma. O que é que Deus quer dizer para a sua igreja nesta imagem? Eu fui aquele que comprou vocês com o meu sangue. Vocês não estão edificados em Pedro, em Paulo. Vocês não estão edificados em Mateus, em Tomé, na Maria, no João, na Isabel. Vocês não estão edificados nos poderes deste mundo, nos reinos deste mundo. Vocês estão edificados naquele que é o Cordeiro de Deus, naquele que agora é adorado, é exaltado, é glorificado, naquele que os seres agora ficam de joelho diante dele e o glorificam. Este é o Deus da igreja, este é o Jesus da igreja. Se você reconhece o teu Deus esta noite, começa a adorá-lo agora. Aleluia. Porque esta igreja sofredora precisa lembrar em quem ela crê. Esta igreja sofredora precisa lembrar em quem está edificado a sua própria existência. Porque enquanto o imperadorzinho cheio de arrogância mata os pastores, mata os apóstolos, e lá do seu troninho de madeira fica se sentindo o Todo-Poderoso, esta igreja não sucumbe, porque ela sabe que o seu rei está em lugares altos, que o seu rei é o Cordeiro exaltado, glorificado, aquele que habita em lugares altíssimos. E por saber disso, a sua fé é renovada, ela revitaliza a esperança no Cordeiro. É por isso que ela não sucumbe, que ela não fraqueja. É por isso que você está aqui, mesmo sofrendo, talvez enfrentando os dias mais difíceis da tua vida, mas a tua boca consegue aqui agora elevar os céus a adoração mais sincera da alma. E você pode, por isso glorifica a Ele. Aleluia, aleluia.
Você está adorando a Ele, aquele que te comprou, aquele que te fez sacerdote, aquele que te fez rei no seu reino. Você adora o Cordeiro, aquele que abre o livro para encaminhar agora, no desenrolar dos anos, o meu e o seu destino. Você adora o Cordeiro, que tem na mão o nosso futuro, a nossa eternidade. Você adora o Cordeiro, que tem na palma da mão o meu e o seu destino. Você adora o Cordeiro que venceu, que é adorado lá em cima, mas também é adorado em Itapajé, pela Assembleia de Deus. Se você pode, glorificar Ele. Aleluia. Ele é adorado. Ele é adorado. Aleluia. Ele é adorado. Quando os seres começam a adorá-lo, quando os seres começam a bendizê-lo, todos os seres celestiais agora se mobilizam. João toma um susto, porque a princípio ele viu 4 seres viventes e 24 anciãos, mas de repente, quando ele levanta a cabeça, ele diz: eu olhei e vi milhares de anjos, eu não saberia dizer quantos, cercando o Cordeiro, adorando o Cordeiro, glorificando o Cordeiro. Esta é a imagem que renova a fé e a esperança desta igreja, porque nos anos que se seguem, nós estamos certos que estamos guardados, estamos protegidos, o nosso futuro está assegurado por aquele que já venceu, por aquele que tem o destino na mão, por aquele que tem a nossa história. É o Cordeiro. Mas do lado de dentro, e eu estou concluindo, João vê uma 4ª imagem. A primeira imagem vê Deus entronizado. A segunda imagem ele vê a impotência e incapacidade humana. Na terceira imagem ele vê a exaltação e glorificação do Cordeiro. Na 4ª imagem ele vê o destino final de todos os santos. Ele vê o desfecho da história de toda a igreja de Jesus. E esta é a imagem mais esplendorosa do capítulo 5. Porque ele descreve mais ou menos assim: eu olhei e vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, todas as coisas neles dizer. E aqui começa o hino final, o hino que nós vamos cantar. Por isso que o meu conselho é que a gente aprenda a letra, porque este será o hino cantado quando a multidão estiver reunida. São tantos como a areia que está na praia, são tantos como a areia que está no mar. Quantos já foram? 105 anos é também a história dos que já foram, dos que já dormem no Senhor, dos que cumpriram a sua jornada, dos que venceram na fé. Mas chegará um dia que todos estarão lá. E agora aquela multidão à sua volta começa a cantar agora um novo hino, o hino de uma igreja triunfante. Cleudo, por favor, assume esse teclado aqui, Cleudo, porque eu sei cantar esse hino.
Fique de pé em nome de Jesus. Vamos cantar este hino. Faça uma nota aí, Cleudo, por favor. Mais baixo, bem mais baixo. O hino é mais ou menos assim, ó. Está na Bíblia, pode ler Apocalipse. Ao que está sentado no trono e ao poder, levante a mão, seja este é o hino que a igreja canta no último capítulo dessa história, pastores. Seja o está no versículo 13 do capítulo 5. Seja a glória. Levante a mão para adorá-lo. Aleluia. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Podemos fazer um grande coro. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Adore a Ele, glorifique ao Cordeiro. Ramanagasura Ramanaya. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, comprada com teu sangue, Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Está registrado na tua palavra o destino desta igreja, e nós já sabemos aonde esta história termina. E nós já sabemos o destino de cada um de nós. Por isso que não importa a luta que nós estamos enfrentando hoje, não importa as lágrimas que vêm aos nossos olhos, com as terríveis provações que nós estamos enfrentando. Haverá um dia, este dia está chegando. Ele se avizinha de nós com rapidez. E pode ser hoje, Jesus. Pode ser hoje o dia do bem-vindo, o dia do toque da trombeta. E esta igreja se unirá a uma multidão incontável, crentes de todos os lugares, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as eras, de todos os séculos. Samanagasura Ramanaya. Nós estaremos lá como igreja, como salvos,
nós estaremos lá como remidos pelo teu sangue, Cordeiro que venceu. Por isso que enquanto não chega este dia, a tua igreja te adora agora, porque ela te ama, porque ela te ama, porque ela reconhece que tu és o único Deus. Levante a mão agora para adorá-lo. Levante a sua mão para glorificá-lo. Abra a sua boca para bendizê-lo agora. Una-se aos céus agora, porque do lado de lá há um culto que não termina. Porque do lado de lá há um culto que não termina. Do lado de cá agora glorifique, exalte, venera, curva-se diante dele, prostre-se diante dele, glorifique, 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 glorifique aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus continue conosco, que Deus continue nos conduzindo vitoriosamente até o destino final que Ele tem reservado ao seu povo, a sua amada igreja. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus.